Bom, rapaziada, a gente vai continuar com as reações, né? A primeira reação que a gente viu foi semana passada, e a partir de agora a gente só vai trabalhar com síntese orgânica propriamente dita, certo? Hoje a gente vai ver uma reação de substituição nucleofílica bimolecular. Ela usa o método clássico de substituição, né? A protonação de uma hidroxila, saída desse grupo abandonador e o ataque do nucleófilo. Mas a gente tem um pequeno diferencial, porque o álcool que nós vamos trabalhar aqui nessa prática de hoje, ele é um diol, ele tem 2 hidroxilas. E a intenção desse trabalho é substituir uma das 2 hidroxilas e manter a outra ainda na estrutura, certo? Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Deixa eu explicar aqui um pouco como é que funciona e a gente segue para os vídeos para ver como é que funciona a prática de verdade, certo? Então, bom, o que a gente vai fazer na prática de hoje é essa substituição de uma das hidroxilas de um diol. A gente vai trabalhar com 1,6-hexanodiol. São 2 hidroxilas primárias, as duas têm a mesma probabilidade de reagir, e a intenção dessa prática, além de mostrar para vocês como é que funciona uma substituição nucleofílica, é também mostrar o efeito protetor que o solvente pode oferecer, ou que uma mistura de solventes pode oferecer, certo? Então, nesse roteiro aqui, eu explico um pouquinho para que servem esses reagentes. A letrodialquila funcionalizados, eles são muito úteis porque eles oferecem um grupo de saída muito interessante para a formação de novas ligações carbono-carbono, certo? Então, quando a gente tem, além desse aleto de alquila, a gente tem outra função orgânica presente naquela molécula, essa função orgânica ela pode ser protegida e pode ser usada em reações subsequentes numa rota sintética um pouco mais longa, certo? Eu uso muito esse tipo de compostos para a síntese de feromônios de lepidópteros, né, de semioquímicos de insetos, e eles são vendidos, a gente consegue comprar esse 6-bromohexanol, por exemplo, consegue comprá-los, só que eles são relativamente caros, e principalmente em comparação com o diol, que é o material de partida que eu vou usar aqui para prepará-lo. Então, comparado a esses dióis, os bromoálcoois, ômega bromoálcoois, eles são muito caros. Então, a intenção dessa prática também é, quando a gente trabalha numa síntese visando chegar a um produto, é importante que esse produto tenha um custo-benefício razoável, né? Se você quer, no meu caso, por exemplo, trabalhando com controle de pragas, para que o agricultor, mesmo que seu produto seja excelente, para que o agricultor possa usá-lo, ele precisa ter um preço acessível. Então, quando eu consigo reduzir esse custo inicial da síntese, eu consigo atingir mais gente e trazer um produto mais competitivo para o mercado, certo? Via de regra, esses dióis eles são preparados em meio ácido, né, uma substituição, desculpem, uma substituição nucleofílica clássica em meio ácido, só que essa aqui é a estrutura do diol, certo? Então eu tenho hidroxila terminal, uma hidroxila no carbono 1 e no último carbono, certo? Quando eu coloco esse diol em meio ácido, em ácido concentrado, eu tenho a probabilidade de ataque das 2 hidroxilas, né? Elas têm a mesma probabilidade de sofrer esse ataque nucleofílico. E normalmente eu uso o ácido em excesso, a probabilidade de que as 2 hidroxilas sejam atacadas numa mesma molécula também é alta. E aí eu vou misturar, vou gerar uma mistura de compostos que para mim não é interessante, certo? Além disso, se a minha intenção é ter um bromoálcool, é ter um átomo de bromo num lado da estrutura e a hidroxila no outro, se ocorrer a bromação das 2 hidroxilas, eu diminuo o meu rendimento reacional, aumento os custos, enfim. Isso é um problema, certo?
Então, esse método que a gente trabalhou lá no laboratório, ele visa a obtenção desse produto aqui, né, de um alfa hidroxi ômega bromo composto, certo? Então, um ômega bromo álcool, e isso é conseguido através de um mecanismo de proteção envolvendo o solvente. A gente chama de proteção porque, na verdade, depois que a primeira hidroxila é substituída, a polaridade desse produto muda, do produto monobromado, ela muda, ela diminui, e aí a gente usa um solvente orgânico menos polar para tirar esse produto do meio reacional e fazer com que a segunda hidroxila não reaja. Vou mostrar para vocês como é que isso funciona, certo? Então a gente vai usar a vidraria simples. A vidraria aqui é simples. A gente vai usar suporte universal, garras e muflas, um balão de fundo redondo para fazer a reação. Essa reação ela acontece sob refluxo, então a gente vai usar uma manta aquecedora, condensador, depois vai usar LMAs para coletar esse material. E os meus reagentes vão ser o 1-hexanediol, 1,6-hexanediol, que vai reagir com HBr para formar o 1-hexano 6, aliás, o 6-bromo 1-hexanol, certo? A gente vai usar 1,2-dicloroetano como reagente, como solvente, né? Então, a reação acontece em duas fases, eu vou mostrar para vocês como é que isso se processa. E no final a gente faz uma extração líquido-líquido para separar, fazer o workup dessa reação e separar o produto, certo? Então, a reação líquido-líquido, a extração líquido-líquido é aquela mesma que a gente usou na primeira aula, né? Então, vocês já estão mais acostumados. E é um procedimento que a gente vai usar em praticamente todas as práticas. Certo. Como eu falei, o procedimento reacional é simples. A gente vai pesar o hexanediol, um 6-hexanediol, em um balão de 250 ml, vai adicionar o solvente, 2,2-dicloroetano. Essa reação pode ser feita em outros solventes, a gente otimizou para 3, e o 1,2-dicloroetano é um deles. Vai adicionar o HBr, fechar o sistema, colocar o condensador, elevar a placa de temperatura até o refluxo, e depois manter sob refluxo por 3 horas, certo? Esse tempo de reação ele varia a depender da escala. Quando você usa mais material, normalmente você precisa deixar mais tempo, certo? Depois a gente vai resfriar até a temperatura ambiente e fazer uma extração líquido-líquido. Depois de fazer essa extração, a gente concentra em rotoevaporador, pesa o material e analisa o produto por GCMS, como a gente viu na prática passada, aliás, na prática 3, né? E a partir do peso obtido e da proporção que a gente vai observar no GCMS, vocês vão calcular o rendimento da reação. Beleza? Eu tenho uma pequena ilustração aqui para mostrar mais ou menos como é que funciona essa proteção da segunda hidroxila. Então, eu tenho a fração ácida em água, né? A fração aquosa contendo o ácido bromídrico. Eu tenho uma fração aquosa contendo o ácido bromídrico. O diol, quando eu tenho as duas hidroxilas, esse composto ele se torna bastante polar, e aí ele vai ficar reagindo na fração aquosa, reagindo com o ácido na fração aquosa. A gente coloca o solvente orgânico, de mais baixa polaridade que a água, obviamente. Nessa figurinha aqui, o solvente orgânico está em cima, mas se vocês lembrarem que eu falei, acho que na aula de extração, os solventes clorados normalmente são mais densos do que as frações aquosas, então eles ficam embaixo, certo? Mas aqui esse gifzinho é só uma ilustração. Então, o que é que acontece na reação? Eu tenho o meu diol, ele vai reagir, uma das hidroxilas vai reagir primeiro com HBr. Quando essa hidroxila reage, o produto monobromado ele é menos polar do que o produto, do que o reagente, do que o diol. Como ele é menos polar,
ele passa para a fração orgânica. O ácido, que é o meu segundo reagente, ele fica na fração aquosa. Essa diminuição da polaridade e a passagem do produto para a fração orgânica faz com que a segunda hidroxila seja protegida, porque ela não está mais no meio reacional, certo? Então a gente reduz bastante a formação do produto monobromado. E é isso que eu vou mostrar para vocês no final da reação, certo? Se, por exemplo, o meu objetivo fosse conseguir o produto com os dois bromos, produto dibromado, eu não precisaria desse solvente aqui em cima. Eu poderia fazer a reação direto em água e depois só extrair, neutralizar e extrair, certo? Mas aqui, como a minha intenção é substituir uma das hidroxilas e proteger a outra, eu coloco o solvente orgânico e essa saída do produto do meio reacional faz com que a segunda hidroxila seja protegida. Beleza? Dúvidas até aqui? Todo mundo entendeu? Beleza. Então vamos lá. Vou pegar aqui o vídeo. Então, como eu falei para vocês, a gente vai pesar o diol, pesar o hexanodiol. Eu coloquei os valores lá em massa, depois vocês calculem o número de mols, né, para calcular o rendimento. O diol é sólido, esse hexanodiol é sólido. O sólido branco a gente vai pesar, um balão de 250 ml, vai adicionar 150 ml de solvente orgânico, de cloretano. Se vocês notarem que eu falei quando eu descrevi ali o procedimento, vou pegar aqui, a gente usa muito mais solvente orgânico do que a solução aquosa, certo? Por quê? Porque o produto monobromado, ele ainda é parcialmente solúvel em água. Então eu coloco uma quantidade bem maior de solvente orgânico para forçar a saída desse produto do meio aquoso, certo? E aí a gente vai montar o sistema, é bem simples. Então eu tenho o meu suporte universal, a placa de aquecimento, um condensador com as mangueiras, o banho para aquecimento, e aí garras e muflas, e eu vou deixar tudo montado antes de colocar o ácido. Aqui tem o ácido bromídrico, ele é armazenado em geladeira, então a gente tira ele um pouco antes da reação, deixa ele mais próximo da temperatura ambiente, depois guarda de novo. Então eu já tenho o meu hexanodiol, um 6-hexanodiol aqui. Eu vou adicionar o dicloroetano. E depois de adicionar o dicloroetano, eu adiciono o ácido. Certo? A gente coloca 150 ml de dicloroetano, adiciona o ácido no final, depois fecha o sistema e inicia o refluxo. Esse procedimento é feito em capela, e o maior risco que a gente tem aqui, em termos de reagente, é o próprio ácido bromídrico, né? Você tem um ácido forte concentrado, ele é corrosivo, é razoavelmente tóxico, e a gente faz esse trabalho com ele em capela. E aí eu vou adicionar os 11 ml de ácido 11,31 ml de ácido. A gente adiciona com uma pipeta graduada mesmo, e depois é só lavar essa pipeta com água. Lembrando, tudo na capela, né? Tomando cuidado, principalmente para não deixar gotejar fora do balão, para que não caia no
no banho de óleo, né? Se cair água aqui no banho de óleo, à medida que o aquecimento começar, essa água vai começar a evaporar e pode jogar o óleo para fora, o óleo quente, então corre um risco maior. Esse também é um cuidado que tem que ser tomado com o condensador, sabe? Quando a gente coloca o condensador aqui, a gente tem que ter certeza que a mangueira não está frouxa ou que não tem furos, não tem vazamento, porque depois que esse óleo esquentar, na maioria das reações que a gente faz, ele vai estar a uma temperatura acima, bem acima de 100 graus, né? Então ele vai estar acima da temperatura de ebulição da água. Se essa mangueira começar a vazar, uma dessas mangueiras, e começar a pingar aqui, se a temperatura estiver muito alta, a água, a temperatura ambiente, vai tocar nesse óleo, uma temperatura muito mais alta, vai vaporizar muito rapidamente, e isso gera uma pequena explosão. Né? Quando o pingo de água bate no banho de óleo quente, essa água vaporiza muito rápido e acaba jogando o óleo para fora, né? Então você pode acabar se queimando, é uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado. Então a gente coloca o condensador, vocês veem que como eu estou usando um balão bem maior, com maior quantidade de solvente, eu uso um condensador maior também do que usei na prática passada, na síntese do AS. E aí a gente vai fechar todo o sistema. Eu vou colocar a bexiga, como eu já comentei para vocês, para ter aquele controle visual de pressão, né? Se a temperatura ficar muito alta e o condensador não estiver condensando o líquido numa velocidade apropriada, os gases que vão sendo liberados vão acabar aumentando demais a pressão, vão encher a bexiga, e aí eu consigo enxergar e intervir, né? Aquela temperatura pode estar muito alta, o banho de circulação pode ter parado, a água pode ter acabado, enfim, eu vou averiguar o que é que está acontecendo. E aqui o sistema está montado e a gente começa a reação. Certo? Dúvidas até aqui? Todo mundo está entendendo? A gente tenta achar a depender da manta, as mantas mais antigas, às vezes esse agitador magnético fica um pouco excêntrico, então a gente tem que ir ajustando para ter uma agitação constante no centro do balão. Mas depois que ele começa a ficar mais estável, é só deixar reagindo e voltar no final dessas 3 horas. Certo, então o sistema está montado, eu vou ligar o aquecimento. Vou deixar aquecendo. E a gente vai observar o refluxo. Daqui a pouco a gente observa o refluxo do solvente e vai deixar ele refluxando por 3 horas. Certo? Aqui, ó, vocês conseguem ver o gotejamento. Então, o solvente está em refluxo, sendo condensado ao entrar em contato com a vidraria fria, né, do condensador. E aí eu deixo ele sob agitação e refluxando até completar o tempo. A gente usa o dicloroetano também por conta da temperatura de ebulição dele. Ela é mais alta do que o diclorometano, por exemplo. Eu não lembro agora exatamente, mas eu acho que é em torno de 80 graus, 80 aí, ó, alguma coisa. Então você consegue fornecer mais energia para o sistema e essa reação ela se processa mais rapidamente, certo? Então a gente deixa reagindo por 3 horas. Nesse caso aqui, né, eu deixei por 3 horas. Se vocês observarem, eu não vejo mais o material sólido, né? O hexandiol. Então, espero eu que esse material tenha reagido, mas pode ter sido também que o hexandiol tenha solubilizado com o aumento da temperatura, né? Eu só vou saber disso, eu só vou ter certeza depois que eu fizer o workup
e fizer a análise do GC, certo? Eu posso também acompanhar essa reação por placa, fazendo plaquinha cromatográfica, e aí eu vou observando a formação do meu produto monobromado. Certo? Essa reação, ela demorou um tempo para ser desenvolvida, para a gente chegar nessa metodologia, mas depois que a metodologia foi realmente implementada e ficou mais robusta, a, 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 a prática em si é bem rápida. Não, Larissa, o dicloroetano é o solvente orgânico que a gente vai usar para transferir o produto, certo? Então, nessa figurinha aqui, ó, o dicloroetano seria o solvente aqui de cima, que está em quantidade maior, e o solvente aquoso está aqui embaixo, e ele vai servir como um meio de extração realmente. Eu tenho uma partição, água, solvente orgânico, o meu produto ele vai ser menos polar do que o reagente, como ele é menos polar, ele passa para o solvente orgânico. Saindo da fração aquosa, ele deixa de entrar em contato com o ácido, e se ele não está em contato com o ácido, a segunda hidroxila fica protegida, certo? Então ele serve como um meio de extração para proteger a segunda hidroxila. Certo. Então, o que a gente vai fazer? Eu deixei reagindo durante essas 3 horas, sob refluxo. Depois a gente suspende a vidraria, tira do contato com o banho de aquecimento e deixa resfriar até a temperatura ambiente, certo? Depois que ela resfria até a temperatura ambiente, eu vou transferir para um funil de separação e fazer aquela extração do líquido-líquido que a gente está acostumado. Certo? Outra coisa, esse solvente, a gente usou um 2 de cloroetano, mas como eu falei, outros solventes orgânicos poderiam ser usados, né, também. Para esse tipo de reação, eu tenho que ter um solvente aprótico e de preferência de baixa polaridade, né, polaridade intermediária para baixa. Se a gente usar um solvente polar, essa proteção da hidroxila ela deixa de acontecer. Então, eu vou transferir para um funil de separação. Lembrem-se que eu tenho ácido bromídrico nesse meio, então eu vou neutralizar com solução de hidróxido de sódio. Eu poderia usar outras, dependendo do tipo de reação, eu poderia usar outras bases mais fracas, por exemplo, bicarbonato de sódio, enfim. Mas para essa reação, como eu já conheço a reação e sei que eu posso usar uma base um pouco mais forte sem ter nenhum problema, eu vou usar o hidróxido. O ácido quando vocês forem calcular o rendimento, vocês vão ver que o ácido está em excesso, o ácido bromídrico. Então, a gente não pode esquecer de fazer essa neutralização para que não sobre ácido no meu produto no final, certo? Então, eu vou fazer a extração, só para a gente relembrar o processo de extração. Vai tapar o funil, segurar a tampa, garantir que a torneira está fechada, agitar, liberar o gás, agitar novamente, liberar o gás novamente, certo? Faz isso 3 vezes, agitação branda, e depois coloca de volta na argola para deixar as fases se separarem, certo? Então a gente deixa a água separar do dicloroetano e vai coletar a fração aquosa e a fração orgânica. Está separando. Essa separação não demora muito. Vou passar para o próximo. Certo, aqui é só mostrando a separação. Vocês vão, aqui no meio tem uma emulsão, ó, não sei se vocês conseguem ver. E aqui as fases vão se separando aos poucos, certo? Então eu tenho a fase aqui em cima,
Aqui no meio eu tenho a emulsão, até aqui, e aqui eu vou tendo a separação, até que essa separação de fase seja completa e eu não tenha mais essa emulsão no meio das duas, né? Esse dicloroetano, ele vai ser, depois que eu levar para o rotoevaporador, ele vai ser recuperado e eu consigo usá-lo em reações subsequentes, certo? Então eu posso usá-lo diversas vezes. Deixa eu separar a emulsão. É essa emulsão que eu estou falando aqui, ó. Então você vai vendo as bolinhas se separando, do mesmo jeito que a gente viu lá naquela aula de extração líquido-líquido, a primeira aula, se não me engano. E aí, depois dessa partição, a gente vai lavar. Eu lavei com base primeiro para neutralizar, lavar com água destilada e com solução salina, como a gente já está acostumado também, certo? Então, o que tiver sobrado de material polar, muito polar, seja o diol que porventura tenha sobrado, ou os sais formados da neutralização do ácido, ou mesmo se tiver sobrado ácido, vai passar tudo para a fase aquosa, e aí a gente fica só com os produtos orgânicos os produtos orgânicos desejados, assim a gente espera, na fase orgânica, certo? Esperar separar a emulsão novamente, coletar em erlemais diferentes. Essa parte, eu não sei porque eu gravei toda essa extração. Vocês já viram a extração, mas é bom que a gente relembra. E por último, vai lavar com solução saturada de NaCl. E aí a gente tira todo, ou assim espera, né? Tira a maior parte da água residual nesse solvente. O procedimento é o mesmo, fecha, agita, libera o gás, faz isso 3 vezes e volta para a argola. Deixa separar as fases. E aí a gente coleta a nossa fração orgânica para ser analisada, né? Coleta a fração aquosa em um frasco, fração orgânica em outro. Certo. Sim. De novo, a gente coloca o sulfato de sódio para secar ainda mais, para tirar ainda mais a água que tenha sobrado na fração orgânica, certo? Então, no sulfato de sódio, e eu vou filtrar esse sulfato, levar esse material para o rotoevaporador, e depois a gente vai pesar, analisar no GC e ver quanto foi o rendimento dessa reação. Filtração, aquela filtração de praxe, né, com algodão, só para garantir que o sulfato não passe para o balão, e esse balão aqui vai para o evaporador rotatório. Depois de ir para o rota, a gente vai pesar o material. Então, esse balão é previamente pesado, a massa dele está anotada ali na entrada do balão, a gente vai pesar e vai ver quanto do material foi extraído, né? Deixa eu ver se dá para enxergar ali a massa dele, 144,53. 144,53 é a massa do balão vazio, né? E aí a gente tem a massa do balão com a nossa amostra, 150,38 gramas, certo? A diferença entre esses dois valores é a massa do meu produto reacional. Eu ainda não sei se é o produto que eu quero, eu só vou saber depois que a gente analisar o GC, mas por enquanto a mistura reacional me forneceu essa massa, certo? E a partir dela que a gente vai começar a fazer os cálculos, vocês, né, vão começar a fazer os cálculos daqui a pouco, certo? Então aqui eu tenho o meu produto, a massa vocês vão calcular, e aí a gente vai ver quanto, primeiro, se foi formado o produto,
e segundo, quanto dele foi formado, certo? Vou ver se esse aqui é o último. Dúvidas até aqui? Então, a reação de substituição nucleofílica bimolecular, um ácido, protona a hidroxila, depois de protonar a hidroxila, o brometo, que é a base conjugada desse ácido, vai atacar o carbono carbinólico agora protonado, a hidroxila protonada sai como água e eu tenho o meu produto monobromado. Esse produto monobromado, a polaridade dele é menor do que a do diol. A gente usa um solvente orgânico para extrair esse material, esse produto formado que é menos polar, e garantir que a segunda, ou pelo menos evitar ao máximo que a segunda hidroxila seja substituída, né? Que a gente faça a reação na segunda hidroxila. Tranquilo? Ah, tá. Eu vi agora, Carla, que você tinha perguntado a temperatura da manta. Eu coloquei a temperatura da manta a 150 graus, certo? Mas a temperatura da reação, ela vai ficar, como vocês devem saber, ela vai ficar na temperatura, o máximo que a temperatura vai atingir é a temperatura de refluxo do solvente, né? Temperatura de ebulição do solvente. Mas a manta eu coloquei a 150. Beleza? Pronto, então a gente fez essa reação, conseguiu aquela massa que eu mostrei para vocês, e agora eu vou preparar uma amostra para analisar no GC, e a gente vai ver primeiro se formou um produto, quanto dele formou, se eu tenho um único produto naquela mistura, se eu tenho o produto desejado, que é o monobromado, e o indesejado, que é o dibromado, se sobrou reagente, tudo isso a gente consegue ver por GCMS, certo? Então, vou mostrar aqui para vocês primeiro o cromatograma. Então, por esse cromatograma, a gente já consegue ver que eu tenho 3 picos cromatográficos, né? Eu tenho um pico muito pequeno aqui, um pico majoritário, e esse terceiro pico aqui, que apesar de ser menor do que o majoritário, ele ainda é considerável, né? Ainda tem uma quantidade boa dele, a gente vocês vão calcular depois quanto de cada um a gente tem aqui, certo? Então, para essa reação, eu tenho 3 possibilidades. O fato de eu ter 3 picos cromatográficos faz sentido, porque nessa mistura eu esperaria ter só o produto, né? Eu esperaria que a reação fosse quantitativa, mas eu já sabia que isso poderia acontecer. Eu poderia ter um produto desejado, que é o monobromado, poderia ter o reagente que sobrou, o diol, e poderia ter também um produto que eu não quero, que é o dibromado, certo? Essas 3 possibilidades estão aí para essa reação. E aqui a gente vê 3 picos. A gente vai, então, identificar esses três compostos e ver realmente se são os 3 que eu imagino que sejam e qual deles corresponde ao meu produto desejado, certo? Então vamos pela ordem. Se a gente observar esse pico menor aqui, quando eu olho o espectro de massa dele, deixa eu aumentar aqui. Eu falei para vocês que eu não ia exigir de vocês a compreensão total assim da espectrometria de massa, porque vocês não pagaram, mas só para vocês terem uma ideia de como é que a gente faz essa identificação. Eu mostrei a biblioteca na aula passada, mas além da biblioteca, a gente consegue enxergar pelo perfil cromatográfico, pelo perfil espectrométrico, que tipo de molécula eu tenho aqui. Então, sem entrar em muitos detalhes, eu consigo ver que essa molécula ela tem 2 bromos. Ela tem 2 átomos de bromo nela. Então, eu imagino que essa daqui seja o meu produto de bromado. Pelo perfil do espectro de massas dela, ela parece ter 2 bromos, certo? E aí a gente pode checar na biblioteca. E a biblioteca vai me dizer que esse composto é o hexano com os 2 bromos nas posições terminais,
certo? Isso aqui é esperado, assim, é um dos produtos possíveis para essa reação. Eu gostaria que ele não fosse formado em absoluto, que não houvesse formação nenhuma desse produto, mas ele foi formado numa quantidade muito pequena, certo? Vocês vão calcular depois quanto dele tem aqui. Mas pelo visual, eu já posso dizer que a quantidade com a qual ele foi formado é pequena, né? É mais baixa, bem mais baixa do que a dos outros dois compostos aqui presentes. Por enquanto, a gente não sabe qual é qual, né? Obviamente que a gente está torcendo para que o nosso monobromado seja o segundo pico cromatográfico, já que ele é o majoritário. Bom, de forma semelhante ao que eu falei para o composto anterior, eu não vou entrar em detalhes também para esse composto, mas pelo espectro de massas dele, eu sei que essa molécula tem um átomo de bromo, certo? Pelo perfil espectrométrico dele, eu consigo ver que ela tem um átomo de bromo, certo? Além disso, eu consigo ver também que ela tem um hidroxila. Quando quem for fazer, né, quando vocês pagarem métodos, vocês vão ver como é que isso funciona em mais detalhes. E a gente dá uma olhadinha na biblioteca, só para ter certeza. A biblioteca vai sugerir realmente que esse composto é o 6-bromo-1-hexanol, né, que é o meu produto de interesse. Esse aqui é o composto que eu queria produzir. Ele é o produto majoritário dessa reação, mas ainda assim eu tive um pouco do meu dibromado, né, sendo formado. De todo modo, olhando a proporção entre esses dois, ainda sem calcular, só olhando a proporção entre esses dois picos cromatográficos, eu acho que já dá para inferir que essa proteção do solvente realmente funciona, né? Usar esse solvente orgânico na reação faz com que eu tenha uma formação muito baixa do produto dibromado, do produto indesejado, certo? E aí a gente tem o terceiro pico cromatográfico, e esse terceiro pico cromatográfico é, como a gente esperaria, o nosso diol, o nosso material de partida, certo? Se eu olhar na biblioteca, eu tenho 1,6-hexanodiol, que é o reagente, certo? Numa reação ideal, eu esperaria que não tivesse sobrado hexanodiol, certo? Mas ainda assim, vocês vão calcular o rendimento e vão observar, comparar com a literatura e determinar se o rendimento dessa reação foi bom, se foi ruim, se o que é que poderia ter sido feito diferente, certo? Bom, então eu tenho 3 compostos nessa mistura e tem uma ferramenta aqui no programa que vai me permitir ter uma noção da proporção relativa entre esses compostos, certo? Então, como a gente viu na aula de GC, se eu fizer o cálculo de área sob a curva de cada um desses picos, eu vou determinar ou determinar, ou pelo menos estimar quanto de cada um eu tenho nessa mistura. Sabendo que o meu produto de interesse é o segundo pico, é o pico número 2, eu posso calcular, a partir dessa percentagem relativa aqui, qual é a massa do produto que eu quero, do meu produto esperado, e aí eu calculo o rendimento, certo? Então aqui a gente tem a massa dos 3 picos, a massa não, desculpa, a área dos 3 picos, e o nosso produto de interesse
é o pico número 2. Então, a partir dessa relação aqui, entre os três, é que vocês vão determinar o rendimento da reação. Certo? Todo mundo lembra como é que faz para determinar isso? Alguém tem alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Certo. Então, só para confirmar, eu tenho três compostos nessa mistura. Vocês vão calcular a área relativa entre esses compostos e determinar a área 1 é do dibromado, exatamente. 1 é o dibromado, o 2 é o monobromado, que é o que a gente queria fazer, e o 3 é o que sobrou do diol que não reagiu. Certo? Mesmo tendo sobrado diol, essa reação ainda assim não, essa situação ainda não é um problema tão grande, porque como o diol é mais polar do que o monobromado, eu posso separar esses compostos através de mais partições. Se eu fizer partição líquido-líquido, um solvente apolar e um solvente polar, algumas vezes, eu vou conseguir fazer o diol passar para o solvente polar e o meu monobromado fica no apolar. Então eu consigo purificar essa, essa mistura de compostos, certo? De todo modo, vocês vão calcular o rendimento da reação a partir da área sob a curva e da massa que vocês encontrarem para o diol, certo? Então, lembre-se, o cálculo do rendimento desse caso aqui vai ser o número de mols do diol formado sobre o número de mols do reagente limitante. Vocês vão ter que determinar também qual é o reagente limitante, né? Tranquilo? Dúvidas? Todo mundo entendeu? Certo. Bom, se todo mundo entendeu, então é isso. Vocês